Olá pessoal, eu sou o professor Mazei e estamos aqui para trabalhar mais um módulo de Química. Hoje falamos do módulo 4, da mistura das soluções. Bem, a mistura de soluções é uma atividade que todo dia na sua casa você está executando. Que é faça um café com leite, a mistura do leite com o café. A mistura de soluções é uma forma de obtermos uma concentração intermediária entre as duas concentrações que você trabalhou ou mais. Nós temos que prestar atenção que existem misturas de soluções de mesmo soluto e mistura de soluções com solutos diferentes. Hoje, em nossa aula aqui, nós faremos abordagens aos dois tipos. Importante frisar, pessoal, que todos os tipos de soluções têm sido muito destacados pelas questões do Enem, ok? Então vamos lá. Sigamos para o primeiro assunto de soluções. O primeiro caso são as misturas de soluções de mesmo soluto. Na mistura de soluções de mesmo soluto, o que nós temos que ver é que há uma fórmula para o trabalho. Só que essa fórmula para o trabalho, ela foi obtida a partir de conclusões óbvias, que são as seguintes. Repare que a fórmula é M1, que é a molaridade da primeira solução, vezes o volume da primeira solução. E você soma esses volumes e molaridades e obtém uma solução final, não é? Como nós podemos ver, o que acontece aqui é que essa solução final aqui, o número de mols de soluto, na verdade é a soma dos números de mols da solução 1, da solução 2 e de quantas soluções, ou seja, N soluções que você for utilizar. Agora, pessoal, vejamos o seguinte. Digamos que eu tenha uma mistura de soluções de solutos diferentes. Nesse caso, temos que ver se essa mistura ela ocorre com reação química ou sem reação química. No caso das soluções sem reação, o sistema é tranquilo. Podemos usar até a mesma fórmula que usamos para a mistura de mesmo soluto. Já quando nós temos uma mistura de soluções com reação, aí o caso é diferente. Aí é importante que nós calculemos o número de mols da primeira solução, digamos que seja um ácido, e da segunda solução, digamos que seja uma base. Aliás, ácido e base, a famosa neutralização, esse sim. Esse é um assunto muito comum e corriqueiro no nosso famoso Enem. Pessoal, sigamos. Eu pego aqui, para ilustrar o primeiro caso, uma questão que fala de mistura de soluções contendo o mesmo soluto. Vamos ler o enunciado dessa questão. Misturando-se 20 mililitros de uma solução de 2 mol por litro de ácido clorídrico, e vamos chamar essa solução de solução 1, com 200 mililitros de uma solução 4 mol por litro do mesmo ácido. Repare, do mesmo ácido. Estamos diante de um caso de mistura de soluções contendo o mesmo soluto. Sigamos. E água? Repara, pessoal, aqui estamos colocando a água. Lembra do módulo 3? Falamos de diluição de soluções. A água aqui fará o papel da diluição após a mistura de mesmo soluto. Então, nós colocamos água até completar o volume de 1 litro de solução final. Teremos uma solução cuja concentração de HCl em quantidade de matéria. Importante frisar que quantidade de matéria é uma definição interessante para a palavra mol. Mol, quantidade de matéria. Então, a questão solicita a molaridade, a concentração em mol por litro, em quantidade de matéria. Sigamos com o nosso exercício. Repare, a questão então nos fornece as alternativas e aí, mãos à obra. Vamos para os cálculos. Bem, importante destacarmos aqui algumas situações do texto. É uma dica importante para o aluno. Procure destacar as informações que você tem e colocar tudo bonitinho, de uma forma bem organizadinha, para que você saiba quem é a solução 1, quem é o volume dela, qual a concentração dela, quem é a solução 2, qual o volume dela. Repare, pessoal, solução 1, soluto ácido clorídrico. Opa, peraí, deixa eu colocar aqui no marcador de texto. Solução 1, solução de ácido clorídrico. Solução 2, solução de ácido clorídrico. Ambas as soluções de ácido clorídrico. Vamos lá, molaridade da solução 1, solução 2 mol por litro, molaridade da solução 2, 4 mol por litro. E os volumes. Volume da primeira solução, 20 mililitros. Volume da segunda solução, 80 mililitros.
E não esqueça do nosso final. Muito importante destacarmos aqui o seguinte, olha, no final, água suficiente para completar o volume até 1 litro de solução final. Sigamos, pessoal. Registrados os dados importantes do exercício, molaridade da primeira solução, volume dela, da segunda e de quantas forem, aí sim, é só aplicar a fórmula que vimos da mistura de soluções contendo o mesmo soluto. Pessoal, olha que aplicação tranquila. Fórmula que nós vimos, molaridade da primeira solução vezes o volume dela, mais molaridade da segunda solução vezes o volume dela. Isso tudo vai ser igual a molaridade final vezes o volume final. Conclusão da história, basta que substituamos os valores que já organizamos na nossa fórmula que está aqui no quadro. Observe, molaridade da primeira solução, 2 mol por litro, vezes o volume. Uma dúvida recorrente é, posso usar o volume em mililitro? Sim, nesse caso pode, porque uma vez que, como o volume aqui está em mililitro, aqui também está em mililitros, e aqui em mililitros, repare que era 1 litro e eu passei para mililitro, os volumes em mililitros eles irão se cortar. E no fundo o que você vai ter é uma concentração final em mol por litro, que é a unidade da nossa concentração molar ou molaridade. Sigamos. Feita a continha, a molaridade final, ela vai ser de 0,36 mol por litro. Aí, vamos até o enunciado da questão. Vamos olhar as alternativas e cravamos, sem dúvida, na letra D de dado, 0,36 mol por litro. Solução tranquila de exercício, solução em soluções. Pessoal, vamos prestar atenção agora em um outro exercício. Essa questão, ela é muito interessante. Primeiro porque traz algumas curiosidades do nosso dia a dia. Curiosidades que você usa no teu cotidiano. Comeu demais, bebeu demais, quais são os exageros que você cometeu e o que isso pode causar. Segundo, conhecer teu organismo, do que é constituído o teu suco gástrico, por exemplo. O Enem gosta muito disso. Fica aí então a dica para você, turma. Repare a questão. Os exageros do final de semana podem levar o indivíduo a um quadro de azia. A azia pode ser descrita como uma sensação de queimação no esôfago, provocada pelo desbalanceamento do pH estomacal. E aqui ele toca no assunto. Veja bem, excesso de ácido clorídrico. Um dos antiácidos comumente empregados no combate à azia é o leite de magnésia. É uma base, então é um antiácido. O leite de magnésia possui 64,8 gramas de hidroximagnésio, MgOH2, por litro de solução. Qual a quantidade de ácido neutralizado ao se ingerir 9 ml de leite de magnésia? Repare, aqui a questão traz um grau de dificuldade um pouquinho mais elevado. O leite de magnésia, ele não foi dado em molaridade, ele foi dado em massa e foi dado também o volume por litro de solução. E aí nós recorremos a aulas anteriores dos nossos módulos. Você vai ter que usar a fórmula da molaridade para descobrir a molaridade do hidroximagnésio. Descoberto, passemos para a mistura de soluções. Repara cá. As alternativas da solução, para você marcar. Vamos então ao nosso início de trabalho. Calculemos a massa molar do hidroximagnésio. Olha, pessoal, isso aqui tudo a gente colhe na tabela periódica que é anexada à nossa prova. Repare, massa atômica do magnésio na tabela periódica, 24,3. Mas, repara que a do oxigênio, 16 vezes 2, multiplicada por 2. E a do oxigênio também. O 2 fora dos parênteses multiplica, como se fosse uma propriedade distributiva da matemática, né? Ele vai multiplicar o que está dentro dos parênteses. E achamos, por fim, a massa molar do hidroximagnésio. Daí, façamos uma regra de 3 para descobrir o número de mols de hidroximagnésio que estamos a reagir. Podemos fazer isso por fórmula ou podemos fazer por regra de 3. Como em tópicos anteriores fizemos por fórmula, eu gostaria de mostrar para vocês uma nova maneira de trabalharmos isso a partir da reação de neutralização. Repare, então a determinação do número de mols de hidroximagnésio, o número de mols de hidroxila que efetivamente vão reagir no nosso processo. 1 mol de hidroximagnésio está para 58,3 gramas, que nós já calculamos aqui a massa molar.
Logo, teremos o quê? Teremos que, se o exercício deu 64,8 gramas, teremos um número de mol N. E quanto será esse número de mol N, professor Mazei? O número de mol N, calculado por regra de 3, temos 1,11 mols de hidróxido de magnésio. Temos, então, a quantidade de hidróxido de magnésio, feito a partir daqueles dados do problema. Vamos, então, para o próximo passo. Nós usamos, então, 9 mililitros do hidróxido de magnésio. O que você vai ter? Esse 1,11 mol está em 1 litro de solução. Em 9 mililitros de solução, nós teremos o número de mol de hidróxido de magnésio X. E esse X, que é o número de mol de hidróxido de magnésio, vai ser igual a 0,01 mol de hidróxido de magnésio. Estamos, então, com tudo, com a faca e o queijo, com o número de mols da base. E agora, como vamos fazer isso? Como que nós vamos, então, correlacionar isso com o ácido presente no suco gástrico? O ácido clorídrico? Reação química. Reação simples. Aquela reação que você aprendeu ainda quase no ensino fundamental. Ácido mais base dá sal e água. Repare, aqui, então, está a reação. Hidróxido de magnésio, mais ácido clorídrico. Importante lembrar do balanceamento, uma boa estequiometria reacional, um bom cálculo em química, só é feito se a reação está balanceada. Como tínhamos 2 hidroxilas, precisamos então de 2 hidrogênios ionizáveis para a completa neutralização. E a reação, então, devidamente balanceada está aqui. Agora, pessoal, basta colocarmos os dados que achamos e fazemos uma convergência com os dados fornecidos no problema. E repare que teremos o seguinte. 1 mol de hidróxido de magnésio, pela nossa reação química, reage com 2 mols de ácido clorídrico. Isso nós tiramos daqui, ó, 1 mol desse com 2 mols desse. Temos então que saber o que podemos fazer com a nossa estequiometria da reação. Repare, 0,01 mol de hidróxido de magnésio, que calculamos no passo anterior, necessitarão de Y mols de HCl. Conta simples, porque repare, ó, potência de 10 somente. Cortou, e o nosso número, nosso Y, vai ser 0,02 mols de HCl. Ficou fácil agora. Você vai no teu enunciado e, sem dúvida, você marca o quê? 0,02 mols, letra D. Passemos para outra. Aqui temos uma questão que é bastante interessante, porque ela fala tanto da diluição quanto das misturas das soluções. Vou ler o enunciado para ti. Para estudar os processos de diluição e mistura, foram utilizados inicialmente 3 frascos contendo diferentes líquidos. A caracterização desses líquidos é apresentada na ilustração a seguir. E temos aqui, então, as soluções. O bacana aqui, que aparentemente as soluções são de solutos diferentes. Repare que no primeiro frasquinho, nós temos uma solução de ácido clorídrico, HCl. Depois temos água. A água é quem promoverá a diluição do teu processo. Diluição vista no nosso módulo anterior em soluções. E você que está acompanhando conosco esse trabalho não terá dúvida. E misturamos isso com uma solução de ácido iodídrico, HI aquoso. Temos as concentrações, 0,2 mol por litro em 100 ml do ácido clorídrico, o volume de água, 150 ml, e a concentração da solução de HI, 0,4 mol por litro e 250 ml. Não esquece de organizar os teus dados, para que a solução do exercício em soluções fique mais fácil. Sigamos, turma. A seguir, todo o conteúdo de cada um dos frascos foi transferido para um único recipiente. Junção, mistura de soluções, todas juntas no mesmo recipiente, considerando a aditividade de volume. Isso é uma expressão interessante usar. A aditividade de volume está querendo dizer o seguinte: não há perda de volumes. Tudo que você juntou não foi perdido por evaporação ou por derramamento. E no teu cálculo, você tem que saber só que o volume final vai ser a soma dos volumes todos que você juntou das soluções.
As alternativas aqui estão. Então, repare, e a ionização também, isso é importante dizer, gente, total dos ácidos. Os ácidos se ionizam totalmente. Exemplo, o HCl, quando em água, vai dar H+, mais Cl-. Ou, se você quiser, falar em um hidrônio, né? HCl mais água, dando hidrônio, H3O+, mais Cl-. Sigamos. Toma cuidado com dissociação e ionização. Isso aqui é uma ionização. Composto covalente. Composto covalente, ele na verdade se ioniza. Quem sofre dissociação é composto iônico. E a proporção é 1 mol de HCl, produzindo 1 mol de H+, e 1 mol de Cl-. Olha, pessoal, que coisa tranquila. Então, repare que nós tínhamos... Se você tem 0,2 mol por litro de HCl, você vai produzir 0,2 mol por litro de H+, e 0,2 mol por litro de Cl-. E é esse H+, que é o soluto comum às duas soluções. Repare, faremos a mesma coisa para o ácido iodídrico, não é? H+, dando HBr, no caso do ácido iodídrico, falei HBr, HCl, tudo da mesma família. Seria ácido iodídrico, HI, dando H+, e no lugar do Cl-, teríamos o I-. E faremos a mesma coisa, veremos quantos mols temos e ionizaremos. Feita essa estequiometria, você coloca lá na fórmula de mistura de soluções contendo o mesmo soluto. M1V1 mais M2V2, dando MFVF. Lembrando que os 150 ml de água foram uma diluição. Então é interessante que você coloque esse volume no volume final, porque ele vai ser uma diluição e um volume total. Olha como é que ficaria isso. O volume final, então, vai ser os 100 ml da solução 1, mais os 150 ml da água, mais os 250 ml da solução de ácido iodídrico. Conclusão, temos um volume final de 500 ml. Vamos aplicar isso à fórmula que já tínhamos, que é a fórmula de mistura de soluções do mesmo soluto. Fazendo esse link, ó, molaridade da solução 1, 0,2 molar. Volume dela, 100 ml. Molaridade da solução de ácido iodídrico, 0,4 mol por litro. Volume dela, 250. E no volume final, colocaremos então o volume final acrescido dos 150 ml de água. Conclusão, molaridade da solução final, 0,24 mol por litro. Bem, pessoal, essa foi mais uma aula da nossa química. Espero que você tenha gostado, espero que você continue aplicado nos seus estudos. Até uma próxima.